Manhã que a gente não está ainda com um tema definido de mensagens, então acaba que as mensagens ficam livres, né, avulsas, que a gente costuma dizer. E eu vou começar, sempre que eu tiver mensagens avulsas, a pagar algumas promessas, que eu falo para vocês, né, não termino a mensagem, eu digo, vou voltar, né, ou então, poxa, eu vou falar sobre esse tema, estou escrevendo sobre isso, um dia eu falo. Né, eu tenho algumas promessas, né, disse que ia falar uma vez sobre a tentação de Jesus, lembra? Alguém lembra que eu fiz essa promessa um dia? Né, para a gente poder parar de florear a tentação e tentar imaginar como realmente era, mas não está escrita ainda essa não, essa tá, eu dei uma pausa nela. Mas tem uma que eu disse que ia falar para vocês, eu vou falar hoje, que é falar sobre o tabernáculo de Moisés, entender um pouquinho o quanto esse tabernáculo impulsiona, mostra para a gente o caminho de acesso à presença de Deus. Para isso eu queria que você abrisse comigo em Hebreus no capítulo 11, queria ler os versos 8 a 10 e depois dar um pulinho para o verso 13 a 16 de Hebreus 11. O tema dessa mensagem é, está ali, ó, quais são suas aspirações? Uma pergunta. Guarda o tabernáculo de Moisés por enquanto, deixa ele guardado e reflete comigo um pouco sobre essa pergunta. Quais são as suas aspirações? O que você tem desejado? Você pode rebater essa pergunta a mim dizendo, pastor, depende de que área, né? Quais são as suas aspirações, por exemplo, na área profissional? O que você faz hoje e aonde você deseja chegar no contexto profissional? O que você deseja? O que você almeja? O que você aspira nesse sentido? Né? A área, por exemplo, ministerial. O que você tem feito hoje na casa de Deus, no reino de Deus, mas que você tem ardendo no seu coração de fazer outras coisas. Eu nem digo maiores ou menores, mas diferentes, algo que Deus tem colocado no seu coração. O que você aspira na área, por exemplo, ministerial, na área de relacionamentos, né? O relacionamento com o teu filho, com a tua esposa, com o teu irmão, aonde você quer estar, aonde você deseja chegar. Mas é claro que meu objetivo nessa manhã é falar de quais são as suas aspirações espirituais. Não é ministerial, não é no contexto de igreja, não é no contexto, é no contexto espiritual. Você com Deus, aonde você quer chegar quando essa pergunta é feita? Se a gente for olhar para a criação, o homem ou a humanidade, eu e você, somos os únicos que têm essa aspiração espiritual, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos aspirações espirituais. E eu quero que você reflita comigo, porque acaba que no final das contas, todos nós queremos chegar no mesmo lugar. Todos nós aspiramos às mesmas coisas. E eu queria ver com vocês aqui em Hebreus 11, porque aqui está dizendo o que os santos do Antigo Testamento aspiravam. E o que nós também devemos aspirar, desejar, querer. Então, está aberto aí? Hebreus 11, verso 8, 9 e 10. Depois a gente pula para o 13, 14, 15 e 16. Diz assim que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, tá? E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele dessa mesma promessa. Porque aguardavam, olha o que eles aguardavam, uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pulando para o versículo 13. Todos estes se referindo aos heróis da fé. Aqui no verso 13 ele já falou de um monte de gente. Já falou de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Sara, de Raabe. Ele fala que todos estes morreram sem obter a promessa. Eles tinham uma promessa, mas morreram e não a obtiveram. Aí ele vai e diz aqui, ó, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Deixa eu dar uma parada aqui. Qual era a promessa inicial dada a Abraão? De que ele receberia uma terra que emanava leite e mel. É a terra prometida, Canaã. Aí está dizendo, ele morreu sem obter a promessa. Mas tem outros heróis da fé. Muitos deles são relatados em Hebreus 11 de forma indireta, por exemplo, que apagaram a boca que fecharam boca de leões. A quem você acha que está se referindo? Aqui, herói da fé? Daniel. Falaram que derrotaram gigantes. Não fala Davi em Hebreus 11, mas, né, para quem sabe ler, um pingo aí, né? Fala que aplacaram a fúria do fogo. Está falando de quem?
Sadraque, Mesaque e Abednego, muito provavelmente faz referência a eles. Só que esses homens, eles chegaram a Canaã. Não chegaram ou não? Davi foi rei de Jerusalém. Eles atingiram a promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, Abraão morreu e não viu a promessa. Mas Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram nobres lá na terra prometida. Só que está dizendo, eles não obtiveram a promessa. Vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Aí diz o motivo, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram. Daí veio o tema da minha mensagem. Eles aspiram o quê? Uma pátria superior. Isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então a gente começa a perceber que no final das contas, até mesmo a promessa de Deus a Abraão, Abraão no final entendeu. Ele entendeu que ele estava morrendo, mas Deus me prometeu que me daria uma terra. Mas aí ele começou a compreender que a terra dele era muito além de uma terra nesse mundo. Que nesse mundo ele era peregrino, que o que Deus tinha para ele era uma pátria celestial. E todos eles, num dado momento de sua vida, compreenderam isso. Todos esses heróis da fé, num dado momento, eles falaram: eita, tem para nós algo muito maior e melhor do que essa terra aqui. Se eles já almejavam isso e para eles isso não era claro, irmão, que dirá para mim e para você? Eu e você devemos e precisamos, como eles, aspirar a algo superior, algo maior. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, de como Deus, de forma lenta, paulatina, ele veio revelando desde o Antigo Testamento até como é o acesso, o caminho, como que a gente faz para chegar a essa pátria, a esse lugar maravilhoso. O aspirar, ele tem um significado na língua portuguesa de que é um desejo profundo, é algo profundo, não é simplesmente uma vontade superficial, passageira. É um desejo profundo que a gente tem, é pretender algo, é querer muito uma coisa, é almejar. A gente precisa estar nessa terra, eu vi essa frase de alguém, eu acho que foi do Luciano Subirá, o pastor, a gente precisa estar nessa terra, com a cabeça, com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Eu acho que é ele que falou isso, eu ouvi isso de alguém. Então eu estou com o pé na terra, estou aqui agora, mas a minha cabeça, o meu coração, o meu desejo, as minhas aspirações precisam estar no céu. Então aspirar é esse desejo, é isso que a gente precisa, é isso que está plantado dentro do nosso coração, do nosso, que eu digo, da humanidade. Se você começar a parar para pensar, sempre que os historiadores, que os arqueólogos, sempre que eles acham uma civilização, por mais antiga que seja, por mais remota que seja, por mais que essa civilização tenha vivido de forma isolada, eles sempre acham uma coisa em comum, em todas. Elas sempre elegem para si algo superior, um Deus, uma adoração, um ritual. É algo que tem em comum, eles sempre têm um tipo de adoração, ainda que não conheçam o Deus verdadeiro, ainda que não conheçam o Deus revelado pela Bíblia, como nós conhecemos, embora para mim Deus se revele para eles de uma determinada maneira, não vou entrar nesse ponto, mas para mim, qualquer lugar que você tiver do universo, ainda que você nunca tenha tido acesso à Bíblia, ainda que você nunca tenha ouvido falar, Deus se revela de alguma forma para eles. Então todo mundo tem dentro de si esse vazio. Antigamente, quando eu era mais novo, eu ouvi uma frase muito comum que dizia que todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só pode ser preenchido por Deus. E Deus, ele é imenso, ele é eterno, então só Deus mesmo. Então a gente tem isso dentro de nós. A gente tem dentro das nossas células aqui, no nosso DNA, tem aquela sede por Deus. Por isso que todo mundo de alguma forma procura. A gente sempre está procurando algo externo a nós, algo superior a nós, a divindade. Então, isso já é algo que Deus mesmo plantou. E Deus, ele começa, já que isso está aqui dentro de nós, essa sede, esse desejo por conhecer quem Deus é, Deus apresenta para a gente uma maneira de conhecermos a Ele, através da Bíblia, através da revelação. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala sobre a revelação de quem Deus é. A Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa
para ter acesso a Deus, para ter acesso às nossas aspirações espirituais. Embora não exista tudo na Bíblia, como algumas pessoas costumam dizer, que tudo está na Bíblia. Não, claro que não. Na Bíblia não tem tudo. Na Bíblia tem tudo que interessa para que a gente seja salvo. Se, por exemplo, meu carro deu um problema lá, não está querendo ligar, cara, o que eu faço agora? Vou na Bíblia, vou ter lá um manual? Não vai ter. Melhor pegar o manual da Renault, que vai estar dizendo lá, se o carro não está acendendo a luz, dá uma olhada no fusível tal, lá tem, no manual tem, na Bíblia não tem isso. Por quê? Porque isso não interessa para a minha salvação. Embora a Bíblia me dê mecanismo, né? Para eu declarar, orar, falar carro em nome de Jesus funcione, ela me dá ali um escape. Mas, no geral, a Bíblia não tem como que eu faça, por exemplo, uma receita de pudim. Não está na Bíblia. Né? Bota lá um negócio de creme de leite, a mesma quantidade de leite ali em cima, bota 3 ovos, deixa bater bem até ficar homogêneo, depois de bater, bota no forno, fura com o garfinho, quando não tiver... Não está. Está isso na Bíblia? Não está. Por quê? Porque isso não interessa para a gente ser salvo. Na Bíblia tem o que interessa para a gente ser salvo. Então, quando eu pego a palavra de Deus, ali tem a revelação, tem o caminho que vai me levar a essa presença, que vai me levar à pátria. Senhor, aonde que é a pátria? Como eu faço para chegar lá? Qual é o caminho? Aonde eu vou encontrar isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. Tem uma frase de A.W. Tozer que ele fala que o principal objetivo da palavra de Deus é nos mantermos retos, tornando-nos úteis a fim de que cheguemos à maturidade cristã, quando estaremos preparados para a jornada que nos levará desta vida para a eternidade. Então, tudo isso a gente encontra aqui na palavra de Deus. Na Bíblia, por exemplo, você não tem a receita do pudim, mas você tem lá no texto de João 3,16, que para mim é o versículo que resume a Bíblia inteira, que diz que Deus amou o mundo, a mim e a você, de uma maneira tão profunda e intensa, que Ele deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, não deixe de existir, não morra, não suma. Pelo contrário, em contrapartida, que viva para sempre, ou seja, que tenha a vida eterna. Então aqui, isso eu encontro na Bíblia, porque isso fala a respeito da minha salvação. Agora, o que não fala não está ali. Então esse caminho, essa maneira de que eu consiga atingir aquilo que eu aspiro, tal, que está revelado na Bíblia, e revelar significa exatamente isso, desvendar verdades ocultas, as quais por conhecimento humano jamais seriam manifestas. Então a revelação não é simplesmente algo que eu estudo ali, né? Porque a ciência faz o quê? Ela estuda, pesquisa, faz experimento, repete o experimento para ver se obtém os mesmos resultados, cria modelos, teorias e pronto. Ali é através do conhecimento humano. A revelação não, a revelação é algo que transcende o conhecimento humano. Conhecer Deus não dá para ser através do conhecimento humano. Tem uma canção que fala, né, ninguém explica Deus. Claro que não. Como que a gente, ser finito e limitado, vamos explicar um ser infinito e ilimitado? Não tem como. Por isso, a única forma de conhecermos Deus é de que maneira? Através da revelação. Então Ele se revela para mim e para você. E é isso que Deus fez. A revelação de Deus é justamente o que nós encontramos na palavra dele. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia não revela como eu conserto meu carro ou como eu faço um pudim de leite, mas ela revela quem Deus é. Então essa revelação de Deus, ela vem progredindo, lá de Gênesis, culminando em Apocalipse. Já vou dizer que eu não vou falar da parte de Apocalipse hoje por questão de tempo, mas quem no final da mensagem de hoje fala, caramba, eu queria continuar, eu queria ver a parte final, você vai botar no YouTube. Inclusive, se você não é inscrito no nosso canal. Eita, vontade de espirrar na hora que estou falando. Eita, tinha que ter um sol para eu olhar. Vocês conseguem espirrar quando olha para o sol? Isso é psicológico, isso? Tu consegue? O celular, aí já foi para outro nível. A luz do celular já está no outro nível. Gente, eu quero espirrar, eu olho para o sol assim, ó. Ai, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem lá do sol. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Eu espirro. Mas eu não sei se isso é psicológico, se é físico, eu não sei, mas eu espirro. Mais alguém além de mim e da Amanda? Só nós dois, Amanda? Não, ele também, ó, 3. Gente, quando tiverem com vontade de espirrar, olhem para o sol. Ah, é genético?
É mesmo? Então, provavelmente meus pais lá, minha mãe, alguém. Gente, eu achava que isso era uma coisa física, todo mundo. Que era tipo uma receita, ó, tá com vontade de espirrar, olha pro sol. Não é. Poxa, eu procurei um sol aqui, eu não achei. Aí perdi o meu. É ruimzão quando a gente perde, né, o negócio ali. Nem sei, mas eu estava falando que Deus veio se revelando, né? Como? Ah, tá. Aí chegar no final da mensagem, caramba, eu queria ver o restante dela. É porque, quando eu falei essa mensagem, da parte de Apocalipse, eu falei, qualquer dia eu vou falar para vocês do tabernáculo de Moisés, lá de trás. Esse dia é hoje, chegou. Então não dá para eu falar as duas. Aí se você quiser, você vai entrar lá, YouTube, Os Tempos do Fim, parte 12. Os Tempos do Fim, parte 12. Aí eu falo desse tabernáculo celestial que João viu lá no Apocalipse. Que é praticamente a mesma coisa que nós vamos ver aqui, só que lá no contexto de Apocalipse. Hoje eu vou me ater à parte dessa revelação que Deus deu através da sua palavra, de como a gente chega à presença dele, ou seja, ao lar celestial, mas olhando para o tabernáculo de Moisés. Pronto, entenderam? Sim ou não? Foi? Parte 12, Os Tempos do Fim, parte 12. Tá? Vejam lá. Então não vou falar dessa parte de João do Apocalipse, eu vou me ater à revelação de Deus, dada na Bíblia, usando apenas o tabernáculo de Moisés, mostrando o caminho que nos leva até as nossas aspirações espirituais, que é a pátria celestial, a presença de Deus. É isso. Então vamos lá. Deus, ele começa a mostrar esse caminho. Na verdade, ele começa a revelar esse caminho aos santos do Antigo Testamento. É o mesmo caminho, lá os santos do Antigo Testamento. Depois ele revela isso enquanto o povo estava no deserto. Ele começa a revelar esse caminho através do tabernáculo, que é o que a gente vai falar. Porque o tabernáculo nada mais era do que a casa móvel de Deus. Enquanto eles estavam caminhando no deserto, eles não paravam num único lugar. Porque vocês lembram como é que Deus conduzia? Durante o dia era uma coluna de fogo? Não, durante o dia era uma nuvem que via andando. Aí a nuvem parava, o que o povo fazia? Parava, é aqui que a gente vai ficar. Enquanto eles acordavam, a nuvem estava ali. Aí chegava a noite, o que acontecia? A nuvem se transformava numa coluna de fogo. Como devia ser isso, né? Aí eles acordaram de manhã, a nuvem começou a se movimentar. O que eles faziam? Levantavam o acampamento, desmontavam tudo e iam caminhando. Era assim que Deus conduzia eles no deserto. Mas quando eles saem do deserto e entram em Canaã, eles pararam de ficar se movimentando. Eles ficaram num local fixo. Fazia sentido ter um tabernáculo móvel? Sim ou não? Não. Aí Deus permite a construção de um templo. Templo nada mais era do que o tabernáculo, com as mesmas divisões, com os mesmos utensílios, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, só que agora fixo em Jerusalém. Só que Deus vai aos pouquinhos mostrando essa revelação, o acesso. Então o tabernáculo mostrava como o povo chegava a Deus, o templo mostrava como o povo chegava a Deus. Aí quando acaba ali a lei, quando acaba ali aquela questão veterotestamentária que Jesus vem, aí não tem mais sentido falar em templo para a gente se achegar a Deus, falar em tabernáculo para a gente se achegar a Deus. Porque qual foi a maneira que Deus providenciou para a gente se achegar a Ele nos tempos de Jesus? Através dele, através do Filho. Por isso Jesus sempre, a profecia a respeito de Jesus é que ele seria o Emanuel, que significava Deus conosco. Ou seja, quando Jesus vem, não faz mais sentido, porque Jesus era o próprio acesso ao Pai. Por isso que ele disse no início do nosso texto, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez para buscar vocês para estar comigo. Aí ele fala, Senhor, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acho isso muito legal. Ninguém vem. Eu e o Pai estamos juntos. Quem vem a mim, vem ao Pai, Filipe. Ele falou isso. Quem vem a mim, vem ao Pai. Então Jesus estava ali. Então qual era o acesso a Deus? Quero chegar até Deus. Eu ia em direção a
Jesus. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava ali no meio do povo. Eu ia pedir para eles botaram aqui um pedaço do tabernáculo. Muito legal. Que a gente vai ver que o tabernáculo ficava no meio do povo, e o povo acampava em volta. Era 3 tribos no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste. Então eles estavam acampando em volta. Deus ficava no meio do povo. No Novo Testamento que Jesus vem, Jesus, que é a presença de Deus, passou a habitar entre o povo. Ele não estava mais fixo no meio, ele estava habitando entre o povo. Então, Jesus foi essa revelação que nós lemos aqui no início. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, se eu quero chegar a Deus, se eu quero chegar à pátria celestial, quem é o caminho? Jesus. Se Jesus é o caminho e é a revelação, quando eu olho tanto para o Velho Testamento quanto para a revelação de Apocalipse, quem eu tenho que ver? Jesus. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, quando eu olho para o templo, quando eu olho para o tabernáculo, eu preciso ver quem ali? Jesus. Quando eu olho para a visão de Apocalipse, com a visão de João, que nós já fizemos isso em Tempos do Fim 12, você vai ver lá. Quando eu olho para Apocalipse, quem eu tenho que ver? Jesus. É Jesus que conduz João. João representa a igreja. É Jesus que João vê quando sobe. É Jesus que fala com ele. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tenha medo, João. Eu fui morto, mas revivi. É Jesus que está falando com João. Quando João entra, João a gente já viu lá. É só para revisar que você vai ver lá, quando você assistir a mensagem. João, ele já cai direto no santo lugar. Ele não passa pelo átrio. Lembram disso? Quem estava aqui nessa mensagem? Quase ninguém. Vou ter que falar ela de novo. Vou correr aqui para falar ela. Dá não, impossível. Mas João, ele cai direto no santo lugar. Ele não cai no átrio. Ele vai direto. Por que a gente sabe disso? Porque quando João ouve uma voz de trás dele, se vira, ele vê 7 candelabros. Os candelabros ficavam justamente no santo lugar. E ele estava ali diante daquele lugar. E quando ele olha para o lado, ele vê uma porta aberta, que era justamente a porta que dava acesso ao trono. Quem estava lá era Deus, era a porta dos santos dos santos. Então João ali, ele começa a ver, como representante da igreja, o caminho que Jesus foi conduzindo ele. Aí no final ele ouve uma voz: João, sobe aqui. Entra aqui dentro, que aqui é o lugar de refúgio, aqui é o lugar de proteção, aqui é o esconderijo do Altíssimo, que o salmista havia visto. Então no Velho Testamento tiveram vários vislumbres. Davi foi um que entendeu que aquele que habita lá dentro do esconderijo do Altíssimo, eu estou imaginando que lá é o átrio, aqui é o santo lugar e que lá é o santo dos santos, tá? Davi tinha visto que lá dentro era um lugar de proteção, era um lugar de segurança, porque foi de lá que Jesus rompe o selo e mostra o que estava acontecendo aqui na terra. Foi de lá de dentro, do Santo dos Santos, aonde João, como representante da igreja, entra, que Jesus rompe o selo e começa a mostrar a tribulação, começa a mostrar a morte, a besta, o inferno, tudo que estava acontecendo aqui na terra. E João, como representante da igreja, estava vendo tudo de onde? De dentro dos Santos dos Santos, olhando lá de cima para baixo, assim, vendo as coisas acontecer. No local seguro, no local onde o salmista viu que 1000 caía de um lado, 10.000 caía do outro, mas ele não era atingido, ele estava protegido. É lá quando ele fala que no laço do passarinheiro, peste perniciosa, nada atinge ele, porque lá era um lugar de proteção. Então aquele era o acesso que Deus deu, João. Mas voltando para trás, voltando para o tabernáculo de Moisés, eu também preciso ver Jesus, mesmo que a gente não conheça, naquela época, eles não conhecessem como seria isso tudo, para eles era muito ainda obscuro, mas Jesus estava lá o tempo todo, amém? Então, quando eu começo a olhar para essas figuras, é isso que a gente vai começar a fazer agora, não preciso perder muito tempo, é só para você sentir que essa é a vontade de Deus sempre, nos levar até a presença dEle, nos levar até esse lugar de proteção. E a primeira figura que a gente começa a ver, deixa aberta aí em Hebreus comigo, a gente leu Hebreus 11, né? Volta um pouquinho para Hebreus 8, eu queria ler o verso 3, 4, 5, porque vai falar para a gente um pouquinho dessa questão do tabernáculo de Moisés. Diz assim, ó: todo sumo sacerdote é constituído
para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso, era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Beleza. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, falando de Jesus. Jesus não podia ser sumo sacerdote se estivesse na terra, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, e só podia ser sacerdote quem fosse levita, e mesmo assim não era qualquer levita. Os coatitas, por exemplo, não podiam ser sacerdotes, tinham que ser da tribo de Levi, descendentes de Arão, ou seja, era da tribo de Levi, um grupinho da tribo de Levi, só aquela galera que podia ser. Então Jesus estava fora, ele era da tribo de Judá, então ele não podia ser. E o sumo sacerdote, ele é constituído para apresentar oferta de sacrifício, e por isso é necessário que o sumo sacerdote tenha algo a oferecer. E no Antigo Testamento, o que ele tinha a oferecer? Sangue inocente. Ele pegava um sangue de alguém que não pecou, de alguém inocente, para poder apagar, ou para poder limpar, ou para poder cobrir o pecado de alguém. Então ele sempre entrava com alguma coisa. Agora o autor vai para Jesus, mas Jesus não podia ser sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei, que são os levitas. Eles servem, eu estou falando deles aqui, eles, os sacerdotes que apresentam ofertas descritas na lei. Eles, os sacerdotes que apresentam ofertas descritas na lei, eles servem num santuário que é uma cópia. O santuário que eles servem é uma cópia, é uma sombra daquele que está nos céus. Então o santuário que Moisés apresentava era uma cópia do que estava no céu. Aí ele continua: já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado. Moisés lá em cima do monte, Deus mostra para ele a mesma coisa que mostrou para João, o tabernáculo celestial, e fala: faz igualzinho, uma réplica aqui na terra. Aí Moisés se esforçou para tentar fazer o mais parecido, mas João teve a visão de ver o tabernáculo real, com as mesmas divisões, com o mesmo tudo, a sala do trono ali, aqui, mas isso não é para hoje. O para hoje é esse aqui. O tabernáculo de Moisés é um tabernáculo que é uma cópia, é uma sombra do que estava no céu, e ele só mostrou. Se Jesus é esse acesso, e o céu revelou Jesus, o de Moisés também precisa revelar, precisa estar tudo aqui. E esse tabernáculo, ele tinha 3 divisões básicas, aí que vem a aula, da agora da manhã, que é o objetivo principal, é falar um pouquinho para você entender, conhecer o que está ali por trás. Mas até mesmo antes disso, é só lembrar 2 ofícios importantes que tinham lá. O primeiro ofício era o de sacerdote mesmo, que eu já falei um pouquinho aqui. Esse ofício, só para diferenciar, no Antigo Testamento nós tínhamos 2 representantes muito importantes. Um era o profeta e o outro era o sacerdote. O que o profeta fazia? Ele trazia a mensagem de Deus para quem? Para a humanidade. E o que o sacerdote fazia? Levava as petições, a demanda da humanidade, do povo, para Deus. Era o contrário. Então, lá no tabernáculo foi instituído o sacerdócio, que era justamente essa pessoa que não entrava lá com orgulho, se achando superior ou melhor do que os outros. Pelo contrário, ele entrava lá com muita empatia, como alguém que conhece a fraqueza do povo, como alguém que é como o povo, que é um ser humano, como alguém que, como o povo, foi tentado em tudo, como alguém que não vai chegar lá com o nariz em pé, mas alguém que chega lá diante de Deus com humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas dificuldades. É alguém que tem ali conosco uma empatia. Por isso que quando Jesus vem para ser o nosso sumo sacerdote, ele vem de que maneira? Exatamente como a gente. Ele vem sendo tentado em tudo, ele vem conhecendo que nós somos do pó, fomos feitos do pó. Então Jesus vem nesse estado. Hebreus 5, voltando mais alguns capítulos no verso 1, ele fala um pouco disso. Ele diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, Jesus teve que ser tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus,
a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se. A minha versão é Almeida Revista Atualizada. Eu gosto dessa palavra. Condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, falando do sacerdócio humano. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Dá o exemplo de Arão, né? Falando de um sacerdócio puramente humano, um sacerdócio falho, um sacerdócio que ele tinha que sacrificar para ele primeiro, depois para o povo. Agora vira aqui a chavinha. Agora que o autor faz a comparação do sacerdócio humano, ele fala assim, ele faz uma comparação para falar agora do sacerdócio de Jesus. Assim, também Cristo. Agora ele está fazendo uma comparação, só que mostrando que um era falho e o outro é perfeito. Também Cristo a si mesmo não se glorificou, não se orgulhou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus. Lembra que ninguém pode fazer isso por si mesmo? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus ali veio numa ordem diferente, ele não era levita, então ele fez um sacerdócio antes da lei, né? Uma outra ordem de sacerdote, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O importante daqui é saber que o sacerdócio foi o primeiro elemento encontrado por Deus para nos levar à presença dele. Então isso é importante, esse ofício era importante, era ele que nos conduzia, era ele que levava os sacrifícios, era ele que se condoía, era ele que ia fazer isso por nós, apontando para o próprio Senhor Jesus. Não tem outra maneira de nós chegarmos até Deus, a presença de Deus, se não for por meio de Jesus. E o outro elemento que está lá, escondido, vou dizer assim, no tabernáculo, é a própria lei de Moisés. Quando eu digo a lei, eu não digo os 10 mandamentos apenas, mas todo aquele conjunto que envolvia sacrifícios, que envolvia arrependimento, que envolvia... Toda a lei também foi feita justamente para nos levar até Deus. É importante a gente entender essa questão da lei. Eu gosto de fazer uma comparação com a construção civil. Quando você está construindo um prédio, é muito comum que em volta do prédio a gente coloque andaimes, para que você possa subir e construindo, pintando, fazendo. Só que depois que o prédio está pronto, tu deixa os andaimes lá para enfeitar, para olhar e falar: olha, foi por causa do andaime que eu cheguei até aqui em cima. Quem deixa o andaime? Ninguém. Você tira, ele não serve mais. A função dele foi de erguer o prédio. A lei serviu assim para a gente. A lei tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Nos levar até Cristo. Então a gente ia subindo ali, a gente começa a olhar ali, talvez o primeiro degrau ali do andaime foi o altar feito por Abraão. Ele bota algumas pedras, sacrifica um animal ali. Aí depois você vê mais um estágio, é quando Moisés cria o tabernáculo. Daqui a pouco mais um estágio, é quando o templo é erguido, até que finalmente todo esse conjunto de cerimônias, de leis, de regras, tudo isso nos levou ao ápice da revelação de Deus, que é Jesus. Quando Jesus vem, o que acontece com esse andaime, ou com essa lei? Ela já não serve mais, ela já pode ficar, ela já atingiu o objetivo dela. Então eu preciso ter em mente também, que além do sacerdócio e da lei, eles tiveram papéis importantes para nos levar à presença de Deus. E essas leis, elas estavam justamente... elas tinham um ponto fraco, por isso que elas não podiam durar para sempre, elas eram temporais, elas eram passageiras, porque ela não conseguia mudar o interior do homem. Isso já está comprovado pela sociologia, para quem estuda de forma mais profunda o comportamento humano, de que de formas externas tu não consegue mudar o interno do homem.
melhorando. Não adianta eu legislar sobre ele. Você não pode fazer isso, aquilo outro, faça assim, faça assado, porque as motivações internas não são afetadas. Eu só consigo mudar o homem se eu mudar ele de dentro para fora. Então a lei não fazia isso, a lei só mudava o exterior. A lei, por exemplo, tem muito faça isso, não faça aquilo. Então, se você tivesse posses, por exemplo, você cometia tudo quanto é tipo de pecado, chegava no final do ano, o que você fazia? Pegava os animais lá, sacrificava tudo, pronto, cumpriu o que a lei disse. A lei mandou você sacrificar por aqueles pecados. Pronto, meu pecado está perdoado, vou pecar de novo agora, porque depois eu sacrifico mais animal. Ou seja, a lei era muito faz e não faz, mexia com o externo. Agora, a motivação do coração, a lei não tinha como entrar. Por isso que Jesus começa a fazer um reboliço, quando ele fala, foi dito aos antigos para não adulterar. Eu só adulteraria se eu fosse lá e consumasse. Jesus, não, agora mudou as coisas. Agora, se você olhar com a intenção, Jesus começou a tratar do interior. Agora já não é mais só o que está do lado de fora, mas agora vale o que está dentro. Se você só olhar com a intenção no coração, tu já cometeu adultério. É isso que a lei não pode fazer, mas eu vim agora para mudar essa coisa toda. Então, a lei foi uma maneira que Deus usou para nos aproximar dele, para nos levar à presença dele. Então, finalmente a gente chega no tabernáculo. Essa parte é rápida. Cheguei no tabernáculo, o tabernáculo ele tem 3 divisões principais. Eu fiz isso quando falei do Apocalipse, vou fazer de novo, porque as pessoas entenderam. Então vamos entender que isso daqui é o tabernáculo. E que aí, mas está errado, porque vai ficar. Como é que eu fiz da última vez? Cláudio estava aí, Mas foi tudo aqui em cima, porque se eu boto aí, ficava errado. Então vamos entender que isso aqui é o tabernáculo, aqui em cima. E essa parte aqui até a caixa é o átrio. Primeiro é átrio, depois Santo dos Santos. E lá dentro da bateria, não vou dar essa moral para a bateria nunca. Nunca vou dar essa moral para a bateria. Vai, então, por causa da Cristina aqui. Então lá dentro é o Santo dos Santos. Então a gente vem no átrio, santo lugar e Santo dos Santos. Quando a gente entra pelo átrio, primeiro que o tabernáculo ele tinha o átrio externo e o átrio interno. O átrio externo era literalmente do lado de fora. Vocês estão no átrio externo. O átrio externo, quem podia ir para lá? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia ficar no átrio externo, inclusive os gentios poderiam estar. Só não podia mesmo se você fosse leproso, se você tivesse alguma deformação, se a mulher tivesse no período menstrual, aí não podia. Tivesse alguma hemorragia, aí nem no átrio externo. Mas se você tivesse ali, tu poderia no átrio externo, você poderia estar. Qualquer pessoa poderia estar no átrio externo. O átrio externo hoje, quando a gente começa a olhar, são aqueles amigos da igreja. É literalmente isso. Qualquer pessoa está bem-vindo. Eu já disse isso uma vez me perguntaram, eu falei com o Glaucio, me falaram que dizia que aqui era a igreja dos homossexuais. Eu falei, acertaram. É mesmo. Aqui é a igreja dos homens, das mulheres, dos heterossexuais, dos homossexuais. Aqui é a igreja de todo mundo. Aqui pode entrar qualquer pessoa. Todo mundo vai entrar, vai ser respeitado, vai ser abraçado, vai ser ouvido, vai ser ajudado. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode vir aqui, mesmo. Pode espalhar para todo mundo aí, Todo mundo que pode vir para cá, que aqui pode. Agora, quando eu saio do átrio externo e começo a querer entrar no átrio interno, eu tenho que passar por uma porta. Uma porta que os antigos, isso aí é cultura rabínica, não é a cultura que a gente fala, não. A tradição judaica é que fala isso, não está na Bíblia. A tradição judaica pegava esse tabernáculo e era muito comum para eles, inclusive no tempo de Jesus, era muito comum eles ouvirem isso. O que para a gente não faz muito sentido, para eles fazem. Que essa primeira porta que eles entravam no átrio interno ou no átrio interior era chamada de caminho. Eles conheciam. Então, se eu passo pelo caminho, aonde eu entro? No átrio interior. Aí quando eu entro no átrio interior, entrei aqui no átrio interior, olha o caminho aqui. Entrei, eu dou de cara com uma bacia não, com um altar, todo feito de bronze, gigantesco, aonde os sacrifícios tinham que ser apresentados. Então a primeira coisa que eu encontro quando eu entro no átrio
Quando eu passo pelo caminho, já vou antecipar que Jesus disse, lemos no início da abertura do culto, Jesus é o caminho. A segunda porta que dava acesso ao santo lugar, eles chamavam de verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. A terceira porta que dava acesso ao santo lugar, vida. Jesus era o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Por isso que ninguém vai ao Pai. É o lugar onde ficava a Arca da Aliança, se não fosse por ele. Então, quando as pessoas entram aqui, elas dão de cara com esse altar de sacrifício. Diferentemente do que a gente imagina de forma romantizada, vou sacrificar, vou me derramar. O lugar de sacrifício era um lugar repugnante. Ninguém gostava de ficar ali, nem o sacerdote. Ele fazia porque ele era obrigado. E mesmo assim eles tinham um revezamento. Entrar no Santo dos Santos é só o sumo sacerdote. Agora, ficar oferecendo sacrifício era um monte de sacerdote em escala revezando. Era como se fosse assim, caramba, hoje sou eu. Porque aqui você está matando o animal, é um cheiro de sangue, é mosca que ficam voando em volta, não é um lugar sujo, não é um lugar limpo, lugar de sacrifício não é um lugar, vou ficar aqui, vou me sacrificar, estou me sacrificando. É porque a gente romantiza, né? Tem as músicas, né? Um quebrantado coração. A gente fecha o olho, quebrantar é quebrar, esmagar. Só que a gente romantiza palavras assim, sacrifício a gente romantiza, só que sacrificar é uma coisa penosa, é uma coisa dolorosa, é uma coisa difícil. Aquilo estava mostrando para o que Jesus ia fazer. A primeira coisa, quando eu entro no átrio interior, eu dou de cara com a cruz de Jesus, porque aquela bacia significava a cruz. Era o que Jesus ia fazer, o sacrifício não ia ser feito naquela bacia. E sempre que a gente vê bronze na Bíblia, os metais mostram muita coisa, né? Apocalipse usa muito isso. O bronze sempre fala de juízo. Quase todos os utensílios de bronze apontavam para o juízo. O utensílio de prata mostrava a redenção. Por exemplo, as trombetas eram de prata, mostrando que Jesus estava vindo. Jesus não, né? O que estava se aproximando. O jubileu, por exemplo. Jesus também representa ele. E o ouro representa a divindade, por isso que o Santo dos Santos é feito pela Arca da Aliança toda de ouro. Mas aqui não, aqui é tudo de bronze, aqui é sacrifício. Aqui, então, quando a gente sai do átrio exterior e entra por interior, aí, irmão, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa, tem que sacrificar. Aí eu preciso deixar as minhas vontades. Paulo vai dizer que eu preciso crucificar a minha carne. Paulo vai dizer que eu preciso mortificar a minha carne. Vai dizer que eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso deixar tudo no altar. Eu não consigo chegar lá se antes eu não sacrificar aqui. Então o caminho para a presença de Deus, ele tem o primeiro passo, que é sacrificar aqui. Eu separei as fotos ali, mas eu ia deixar que eu ver as fotos. E a empolgação e vontade de tocar foi maior. Aí quando o Alisson falou, toca ali, eu esqueci das fotos. E fui tocar. Aí esqueci de deixar com eles, porque a foto ia mostrar um pouco melhor. Mas aqui passa, só que quando eu saio daqui, do altar de sacrifícios, eu não entro no Santo dos Santos. Eu dou de cara com qual o próximo utensílio. São dois que tem no átrio interior. Isso é para memorizar mesmo. Eu não quero já ir falando para forçar vocês a fixar. Qual é a segunda coisa que tem? Quem lembra? Altar de sacrifício e a bacia. A bacia cheia de quê? De água. De água para purificação. Só mais um detalhe importante, que lá entra qualquer pessoa, no átrio externo, em volta, vendo o que está acontecendo aqui dentro, ouvindo o barulho, vendo a fumaça subir. O que está acontecendo lá? Olha! Espectadores, expectativa, tentando adivinhar. Aqui não, aqui eu já tenho que sacrificar. Aqui já não é qualquer pessoa que pode entrar. Aqui, para entrar, não pode ter nenhum tipo como já falei antes, nenhuma doença, lepra, coisas do tipo, e tinha que ser judeu. Se não fosse judeu, tinha que ser apatriado. Era mais difícil, não era qualquer pessoa que entrava aqui não. Mas o povo podia entrar aqui. Tinha que entrar, na verdade. Aí quando eu saio do sacrifício, eu dou de cara com a bacia cheia de água, que também eu não tenho que florear, porque ela também é de bronze, ela também fala de
fala de juízo. Aquela bacia de bronze, só que o juízo todo ia sobre o animal, que estava falando a respeito de Jesus. E aqui também, cheio de água. O que o sacerdote, depois que sacrificava, para ele entrar no santo lugar, ou seja, passar pela verdade, passou pelo caminho, para ele passar pela verdade, antes ele tinha que se lavar. Só que essa bacia, vamos tentar pensar essa bacia, irmão. Um monte de animal, um monte de sacerdote, se lavando com sangue. Não tinha ali um dreno de água e chegando água nova, renovando. Era aquela mesma água que estava ali, saía e você molhava. E você não lavava só o sacerdote. Você lavava o sacerdote, lavava o garfo que você usou. Você lavava tudo ali. Água, sangue, tudo ali, tudo ali. Também não é fácil. Também não é uma coisa romantizada. Também não é, como eu queria me lavar com as águas da purificação. Não é nada romantizado, não. Ali também, a água na Bíblia fala sobre o quê? Jesus diz, vós sois limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Nós temos que nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo pela palavra. Aquela água ali está falando da palavra. É a palavra que nos santifica. Limpeza, purificação, se lavar, fala de santificação. Então eu apresento sacrifício, na verdade Jesus é esse sacrifício. Eu só saio do meu estado de telespectador para um participante. Eu deixo de assistir o que está acontecendo aqui dentro e passo a ser ativo quando eu passo pelo sacrifício. E hoje a gente passa pelo sacrifício entregando a vida a Jesus. Eu não preciso sacrificar nada. O que eu sacrifico é as minhas vontades, as minhas paixões, os meus desejos, as minhas concupiscências, a minha mente, a minha vontade, a minha razão, a minha emoção. Isso eu deixo aqui e começo a me purificar. Eu começo a me lavar, eu começo a me limpar, eu começo a praticar a palavra, eu começo a fazer o que está ali. Aí quando eu estou agora limpo, eu atravesso caminho verdade, eu atravesso a verdade. Aí quando eu chego na verdade, João se deu bem, não vou falar do Apocalipse, mas João foi levado para onde em Apocalipse? Direto para cá. Ele não passou nem por aqui, nem por aqui. Primeiro que Jesus já tinha morrido, ele já tinha sido sacrificado, já acabou. No céu não precisa mais sacrifício. E aqui? Também não. Nós já fomos, nós já pegamos as nossas vestes e já lavamos. Como é que Apocalipse fala? Lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então já foi. Mas o sangue aqui não é água. Lembra que está tudo sendo lavado? Aqui tem água, aqui tem sangue, aqui tem tudo. Então já foi lavada a minha veste. Então João não precisava nem sacrificar e nem lavar veste. João foi direto para o santo lugar. Aí quando João senta aqui, esse eu vou falar mais rápido, por causa do tempo. João chegou aqui, ele vê três coisas. Então no átrio interno eu tenho a bacia de bronze para lavar e eu tenho o altar de sacrifício. E no santo lugar eu tenho três coisas. João estava de costa para o candelabro, né? Não estava? Ele ouve uma voz e ouço uma voz por detrás de mim. E quando me virei, eu vi um, semelhante ao Filho do Homem, que estava andando entre, quem completa? Entre o candelabro, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é isso que ele fala em Apocalipse? Então João, ele está de frente para quê? Se ele está de costa. Se João está de costa para o candelabro, ele está de frente para a mesa do pão da propiciação. Então João, ele está diante, ele é transportado direto de frente para um altar com 12 pães. Aquele altar de 12 pães, Jesus fala que ele é o pão da vida. Aquilo ali é Jesus, mostrando que na presença de Deus, há provisão. Na presença de Deus, a gente é alimentado. Os pães também falam da palavra, que a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, mostrando que Jesus, o pão da propiciação, na presença do Senhor, tem alimento, tem revelação. Na presença de Jesus, há fartura. Na presença de Jesus, não há miséria. Na presença de Jesus, há prosperidade, há provisão. Por isso que ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, João já dá de cara com aquilo. Aí Jesus vai e chama ele. Ele se vira e vê Jesus andando no meio daquele castiçal ou candelabro. Ali é onde você tinha a iluminação. Ali dentro era tudo fechado, não tinha janela.
Era escuro ali dentro. A única luz que iluminava aquele lugar era a luz proveniente do candelabro. E aquele candelabro ficava aceso eternamente, ele nunca apagava. Ali, luz, Jesus fala que ele é a luz do mundo. O salmista no Salmo 119 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Já perceberam que tudo que Jesus é, a palavra é? Eu sou o pão da vida, a minha palavra é o alimento. Eu sou a luz do mundo, a minha palavra é a lâmpada para os seus pés. Porque Jesus, ele é a própria palavra, a revelação dela. Então Jesus e a palavra estão muito intimamente ligados. Então quando você olha, João olha para trás, ele vê Jesus passeando no meio ali do candelabro. Luz, além de mostrar a direção para o nosso caminho, além de mostrar, porque tudo escuro ali, irmão, como é que eu vou saber a porta da vida? Caminho, verdade e vida. Como que eu vou achar a porta que me leva para Deus? Precisa estar iluminado. Iluminação na Bíblia também fala de revelação. Por isso que a mulher lá, quando perde o negócio, ela acende a candeia e começa a procurar. Por isso que uma candeia não pode ficar embaixo de uma vasilha, tem que ficar no lugar mais alto para iluminar. Então, a iluminação fala de revelação. Jesus revela esse caminho que leva até Deus. Então, a luz aquecia aquele lugar. Em Provérbios, Salomão fala algo muito, muito legal. Fala que o meu coração aquecia enquanto eu meditava na sua palavra. Então, quando eu medito na palavra, nosso coração é aquecido. A luz aquece, a luz ilumina, a luz revela. Então, além dos candelabros e além do candelabro e pão da propiciação, para eu passar e entrar na vida, no acesso a Deus, eu tinha mais uma coisa que eu tinha que passar antes. Era o último obstáculo. Sacrifiquei, lavei, santificação, sacrifício de Jesus na cruz, santificação, entrei, lá qualquer pessoa podia entrar, desde que fosse judeu, ou apatriado. Aqui, já não era qualquer pessoa, só o sacerdote podia entrar no santo lugar, os sacerdotes, não era qualquer um. Lá é só sacrifício, aqui é que a coisa começava a acontecer. Lá não tinha revelação, aqui dentro tem revelação. Aqui você tem um candelabro. Lá você não tinha comida, aqui dentro você tem pão, você tem alimento. Aqui dentro, no átrio, é só o início da carreira. O problema é que a gente às vezes quer ficar no átrio a vida inteira, a gente não quer sair do átrio, ficar se lavando só, está na hora da gente avançar e entrar. Quando eu entro aqui as coisas acontecem, irmão. Aqui tem provisão, aqui você come, aqui você se sacia, só que aqui só sacerdote podia entrar. Aí Pedro vem e fala, não se preocupem, porque agora, antes vocês não eram nada, nem povo vocês nem eram judeu, vocês não podiam nem entrar no átrio interno, vocês tinham que ficar no átrio externo, só olhando, ouvindo, imaginando o que estava acontecendo lá. Agora não, antes não eram povos, agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia. A misericórdia está aqui dentro. Mas agora, alcançaram. Porque agora vocês sois nação santa, sacerdócio real. Essas coisas tudo que está escrito aí que não dá para eu procurar aqui agora. Vós sou povo eleito, nação santa, sacerdócio real. É isso que eu quero. Nós somos sacerdócio real. Aqui só pode entrar sacerdote. Todos nós podemos entrar aqui agora, porque agora nós fomos feitos esse sacerdote. Aqui as coisas acontecem, mas eu quero chegar lá, não na bateria, mas na arca da aliança. Mas para eu chegar lá tem mais uma coisa que eu tenho que passar. Quem lembra qual é o terceiro elemento do santo lugar? É de propósito, porque se parar a gente fixa melhor. Se eu já falar logo, não dá tempo de você esforçar o cérebro. Se o cérebro criar um conflito, quando esse conflito é rompido, o aprendizado vem. Então eu achei o pão da propiciação, eu achei aqui dentro tem o candelabro e tem mais uma coisa. Pode chutar, se errar não tem problema não. Não, a presença é lá, no santo lugar. Aquela coisa que sobe assim, ó. É o incensário, é a mesa de incenso. Que não fazia muito sentido, mas ela tinha que estar ali. É muito engraçado isso, para essa mensagem que isso foi dado start para mim. Que também o incenso ele ficava constantemente também subindo. Só que o que aquilo é? Para perfumar, talvez, lá fora o cheiro é ruim, o odor é ruim, sangue, fumar, talvez aqui para dar uma melhorada.
Mas aí Apocalipse é revelado para a gente o que é o incenso. O que é o incenso? As orações dos santos. O incenso é a oração do santo. E legal que Paulo fala para a gente em Tessalonicenses: orai sem cessar. O incenso ele não parava de queimar. Isso eu só fui me ligar para essa mensagem. O incenso ele não parava, ficava lá. É uma oração que não para. O problema é o modelo que a gente usa de oração. Porque se eu for levar o pé da letra o que Paulo falou, irmão, é profundo, não? Orai sem cessar. O que isso significa? Sem parar. Não pare de orar, é o tempo inteiro orando. Aí vai, calma aí, Paulo. Vai mandar essa para mim? Cria de São Gonçalo? Tu ficava o tempo todo orando? Vamos olhar para Jesus. Jesus apresentou para a gente um modelo de oração. Um modelo, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ora teu pai. Jesus, tu entrava no quarto, fechava a porta e ficava ali sem parar, não saía mais? Não, porque esse modelo não é esse modelo o tempo inteiro, né? Aquele foi um modelo que Jesus usou, mas o contexto era outro. O contexto de Jesus era, ao invés de ficar no meio da praça se mostrando, orando de mão alta para todo mundo ver que você está orando, entra no teu quarto e oculto. Esse modelo de Jesus é um modelo ótimo que a gente precisa periodicamente fazer, mas não é um único, porque com esse modelo de Jesus não dá para eu orar sem cessar, como Paulo falou. Eu preciso ver outros modelos, entender que oração que não para é uma oração que nada mais é do que o relacionamento, comunicação com o nosso Pai, com Deus. Relacionamento é o tempo inteiro. Eu me relaciono com a Alessandra, mesmo ela estando em casa agora lá cuidando do Benjamin, que ficou doente a noite toda, não dormiu, ela está lá, eu estou aqui. Mas o relacionamento continua, como é que está, como é que vai? Não para o relacionamento. O nosso relacionamento com Deus não pode parar. O problema é que a gente, a nível de oração, começa a criar obstáculos, que ao invés de nos aproximar da oração, nos afasta. Vou falar alguns para vocês aqui. Quer ver um obstáculo, muitas das vezes, que para uns é até bom, para uns impulsiona você a orar, para outros não, que é o tempo. Alguns, porque vai orar, fala assim: ah, mas eu ouvi o irmão tal, acordou de madrugada, 3 da manhã, perdeu o sono, ficou de 3 da manhã até raiar o dia, orando, e a presença de Deus, você ouve aquilo. Tem gente que é empolgado, tem gente que fala: ah, eu quero isso. Tem outros que falam: não vou orar mais, porque a oração não é para mim, porque eu tentei, 3 da manhã, perdi o sono também. Aí eu comecei a orar, 30 segundos depois, o sono veio. 30 segundos depois eu estava dormindo, acordei, amém, amém. Então, uns são motivados, outros não. Mas a pergunta é: aonde está escrito? Quem disse que o tempo tem que participar da oração? Oração não é relacionamento? Quem de vocês, quando teu filho chega da escola, chegou teu filho, aí tu vai perguntar a ele: como é que foi a escola, o que você aprendeu hoje? Mas antes dele responder: mas calma aí. Aí você bota o celular no cronômetro e puf, vamos agora. Como que foi a tua escola? Aí terminou. Ih, fiquei 8 minutos e 32 segundos conversando com meu filho. Quem faz isso? Quem quando vai conversar com a esposa, chega em casa, né, aí, amor, como é que foi? Antes de você, não, calma aí, deixa eu ver aqui. São 11 horas e 16 minutos. É 11h30 que acaba o culto, né? 11h16. Não é, não? Não, então vou acabar agora. Mas, amém. Quem é que faz isso? Quem é que olha para o relógio? Quem é que fica dizendo no final: e ficamos 1h30 conversando, DR, discutindo o relacionamento? Quem é que faz? Por que com Deus a gente faz isso? Por que quando alguém te pergunta quanto tempo você orou? E você sabe: não, eu oro 38 minutos por dia. Tu sabe é porque tu conta. E por que isso importa? E por que estão te perguntando? E outra, se você orou 38 minutos por dia, está desobedecendo, porque a ordem de Paulo é: orai sem cessar. Então você tem que ter orado 24 horas por dia, para poder cumprir o que Paulo falou. Ou seja, não dá para eu ficar num modelo só. Eu tenho que me relacionar com Deus. Então, se o tempo é um problema, não olhe para a hora quando você vai orar. Se isso é um pesar para você, porque aí o que você faz? Você vai orar e não consegue orar 1 hora, ora 5 minutos, aí você vai e fala o quê? Então eu não vou orar. Aí você para de orar. É melhor você tirar o relógio. É melhor você não olhar a hora que começou a orar. Quanto tempo você ora por dia? Não sei, eu não olhava o relógio. Eu sei que eu oro todo dia, mas quanto tempo eu não sei. Eu acho na minha mente que ficou muito tempo.
Mas engraçado é que estava tomando café, o pessoal, eu cheguei lá, estava tomando café ainda, mas na minha mente foi muito tempo. Não importa tempo, gente, não arrume desculpe, não arrume local. Eu agora estou fazendo isso, já há bastante tempo que eu faço isso. Quando alguém fala, pastor, ora por isso, ou então eu vejo num grupo oração, eu ficava antigamente, não, quando chegar em casa, quando for orar, quando, às vezes esqueci, às vezes... Eu oro na hora, posso estar onde for, estou dirigindo no carro, eu oro, estou indo, às vezes eu olho muito celular, quando eu chego no estacionamento do quartel e até o alojamento para trocar de roupa, demora ali uns 15 minutos, naquele percurso ali eu estou vendo o celular, eu vejo, aqui agora, paro aqui, Senhor, toma em tuas mãos a vida de fulano, cura, o tempo inteiro, a gente está com Deus o tempo inteiro. Então quando eu passo daquele local ali, porque para eu chegar até Deus, eu preciso ter uma vida de oração, comunicação, falar, ouvir, me alimentar, ter a revelação da palavra, aí sim eu passo pela vida, caminho, verdade e vida. Aí quando eu entro na vida, irmão, qual é a única coisa que está lá? A Arca da Aliança, não é de bronze, é de ouro ponta para a divindade. Tudo que é feito com relação a Deus era de ouro, e lá é a presença de Deus, lá é o lugar de proteção, é lá que a gente tem que ficar, e é lá que Deus convidava o povo a estar no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, é lá que Jesus para lá que Jesus quer nos levar, e João ele tem esse ápice, essa é a cidade, esse é o local, essa deve ser a nossa aspiração. Então a gente tem que sair daqui hoje falando, é para lá que eu vou, mas enquanto eu não chego lá, Deus não me arrebata igual fez com o João para eu ver, enquanto isso não acontece, eu vou entrando na presença do Senhor com as ferramentas que eu tenho, através do sacrifício de Jesus, através da oração, através da revelação da palavra, através do alimento espiritual, que também é a palavra de Deus, e eu vou entrando na presença do Senhor com esses recursos que Deus me deu, que lá no Antigo Testamento era literal e físico, que agora no Novo é tudo apontando para Cristo. Então eu olho para Jesus, eu olho para a oração, eu olho para a palavra, eu olho para esse desejo, para essa aspiração e falo, Senhor, um dia eu vou chegar na pátria celestial, mas até chegar lá, eu vou desfrutar da tua presença aqui, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Quando Jesus morre, o véu rasga, irmão. Vocês lembram como que o véu rasga? De onde para onde? De alto a baixo. Os evangelistas fazem questão de falar, não foi de baixo para cima, não foi obra humana, não foi alguém que tentou rasgar, foi algo, ele é muito pesado e alto, é de cima para baixo. O véu rasgou, o acesso foi dado. Agora todos nós que já somos sacerdotes, estamos no santo lugar, agora não está mais fechado o santíssimo lugar, o santo dos santos, está aberto, a gente pode entrar lá. Na verdade nós temos que entrar lá. O próprio autor dos Hebreus, no final ele fala isso. Ele conclui ali a ideia dele sobre esse contexto dizendo, e isso é tão importante que o livro de Hebreus inteiro é falando dessas coisas, e ele diz, tenham ousadia, não tenham medo, não fiquem assustados, tenham ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto para nós, que é Jesus através de sua carne, ou seja, o sacrifício de Jesus, a revelação da palavra dele abriu caminho para que a gente pudesse acessar a Deus. Então vamos fazer isso. Essa aqui não é uma mensagem evangelística, é uma mensagem, à noite ela é mais evangelística, agora de manhã é para mim e para você. Vamos entrar, tenham ousadia, entrem através da oração, entrem através da revelação da palavra, entrem através do alimento, entra. A gente não pode ficar como telespectador lá de fora olhando e achando bonito o que está acontecendo aqui. Na hora do louvor, nos louvores à noite, quinta, participe, abre sua boca, cante, levante a mão, não fique só olhando, assistindo, sacrifique. Está cansado, tá difícil, está desanimado, sacrifica, boca, abra, mão, levanta, vamos adorar a Deus, vamos entrar, vamos lá. É isso que Deus quer e espera de nós. Senhor,
Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, nessa manhã pela tua presença. Te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona, não nos